dos céus. Então preste bem atenção. Quando nós viemos para a igreja, assim como eu fui resgatado, assim como você foi resgatado, quando nós viemos para a igreja, a Bíblia é bem clara em nos dizer que de todas as formas, nós não precisamos nos preocupar com nos aparecer para os outros. Nós não precisamos nos preocupar com chamar a atenção do outro. Porque quando eu venho para a igreja, eu não preciso de empinar moto para que todos vejam que eu ganhei algo. Eu não preciso de sair de mãos dadas, mandar minha namorada colocar um short bem curto para que todos vejam a mulher que eu tenho. Quando eu adquiro algo que Deus me deu, eu uso aquilo para o propósito de Deus. Mas só que a Bíblia vai nos falar que Abraão, lembra lá de Abraão? Abraão é pai de Isaac. Abraão e Sara não podiam ter filhos porque Sara era estéril. Então, Sara teve a ideia de antecipar um pouco o propósito de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite o que é a diferença de propósito para promessa. O propósito de virmos neste lugar hoje é para adorar ao Senhor. Diga amém? Amém. Agora, a promessa foi feita lá atrás. O propósito, para que você entenda o propósito de Cristo descer na terra. Primeiro, porque não existia outro a não ser Ele para fazer o que Ele fez. Segundo, para que o véu do templo fosse rasgado, era necessário uma pessoa que não tivesse nenhum pecado. Um sangue puro, um cordeiro puro. Qual era o propósito de Cristo aqui então? Nos livrarmos do pecado. Nos salvar do mundo. E qual era a promessa? A promessa que Cristo deixou foi que Ele iria, mas deixaria o Consolador, o Espírito Santo. E que um dia Ele voltar. Um dia Ele voltar. Entendeu? A diferença entre propósito para promessa. O propósito de Abraão. Qual era o propósito de Abraão? Servir a Deus. Abraão até então ele não tinha promessa. Quem tinha promessa era Deus com Abraão. Abraão ele não fez promessa a Deus. Quem fez promessa foi Deus fazendo promessa a Abraão. A primeira promessa que Deus fez foi: Abraão, através de você tirarás do mundo inteiro. Abraão, tu serás pai de Não. Presta atenção, não morre não. Serás pai de Não. Dãos. Dões não, dãos. Não, presta atenção. Essa foi a primeira promessa. Mas como Abraão poderia ser pai de multidões, sendo que a sua esposa era estéril? Sendo que a sua esposa não podia dar luz ao filho? Quero que você saia aprendendo isso dessa noite. A circunstância humana não limita a promessa de Deus. Vou repetir para que você entenda. A circunstância humana não pode limitar a promessa de Deus. Já vai acreditar no que todo mundo fala? Quem tem promessa de Deus não morre. Abraão morreu sem que a promessa fosse cumprida. Só para que você entenda. A primeira promessa de Deus foi que ele seria pai de multidão. Porque até então ele só era pai de Isaac. E antes de Isaac, quem era o filho?
que antecipou? Quem era o filho? Misericórdia. Vamos lá, estudo bíblico. Quem que era o filho? Presta atenção. Sara não podia ter. Ela pede então para, tentando antecipar os casos, a promessa. Tentando antecipar a promessa, ela fala para Abraão se deitar com a sua concubina. Ismael era o nome dele. Quinta-feira está chegando. Vou começar a colocar de novo quinta-feira aqui isso tudo. Então vamos lá. Quem era o filho antes da promessa? Ismael. Ismael. E agora, para que você entenda, nós temos Ismael de um lado e Isaac do outro.